Fala Calaçar, beleza? Preparados para o Resenha dos Tronos do episódio 2 da temporada 7, Stormborn, Nascida da Tempestade? Para você que quer adquirir livros do George Martin e ter toda a sua história completa, além da saga mostrada na série, você pode adquirir através da promoção que está rolando na Amazon. O endereço está aqui na descrição, é só entrar lá. Bom, o segundo episódio, no geral, eu achei um pouquinho mais fraco do que o primeiro. Não que eu não tenha gostado, eu gostei muito. Mas o começo dele foi mais lento e lá pro final a gente já ficou mais empolgado. Então, como sempre, vamos lá falar sobre os pontos positivos, os pontos negativos e algumas curiosidades que eu quero compartilhar com vocês. Bom, o primeiro ponto positivo que eu gostei foi a conversa inicial, a primeira cena da Dany falando primeiro com o Varys, porque eu achei que foi uma conversa muito válida e que se fazia necessária, já que nós, como telespectadores, sabemos muito mais das intenções do Varys para o reino. Mas a Dany, como uma personagem vivente daquele mundo, não fazia a mais puta ideia do que o Varys queria. E na cabeça dela, as suas perguntas eram totalmente pertinentes, afinal, ele traiu alguns reis e estava agora dando apoio a esta, que está querendo conquistar o trono novamente. Então eles conseguiram chegar em um entendimento muito bom, já que o Varys deixou muito bem claro que o que ele quer é o bem do povo, já que ele veio do povo, diferente de todos os outros que estão rodeando a Dany. E também ela deixou muito bem claro que ela entende que ele possa discordar da maneira que um dia ela possa vir a reinar, e que se isso acontecer, que se ele achar que as suas decisões não são a melhor para o povo, que por favor que ele diga a ela, né? E não que ela traia ela novamente, como ele fez com Robert Baratheon, por exemplo. Ainda dentro desta cena, deste núcleo, nós tivemos um encontro com a Melisandre, e agora uma Melisandre muito mais pé no chão e não tão viajando como ela foi nas outras 6 temporadas, que toda vez ela via algum sinal e falava que aquela pessoa era o príncipe escolhido. E mais do que isso, ainda falando sobre o príncipe, foi muito bom eles finalmente explicarem que em valiriano a palavra príncipe e princesa é a mesma coisa. Isso até é explicado até mesmo pela língua inglesa. Na língua inglesa nós temos algumas palavras que servem para o mesmo gênero, então você não sabe se está falando de um homem ou de uma mulher. E isso é super interessante que a série abordou, porque muita gente fica falando: o Azor Ahai é o Jon, ou é a Dany, ou é qualquer outra pessoa. Nós podemos ver então que talvez o Azor Ahai possa ser a somatória de algumas pessoas, cada uma com suas qualidades e com seus poderes e seus aliados. Aliás, foi a primeira vez que a Melisandre deixou muito bem claro que tinha outra pessoa tão importante quanto ela na história. O segundo ponto positivo, na minha opinião, foi o embate novamente entre Jon Snow e Sansa, quando ele decide contar para todo mundo que a Dany convidou ele para ir lá conversar e que ele precisa do apoio para enfrentar os White Walkers, já que lá tem vidro de dragão e não seria legal ele ficar contra essa mulher nesse momento. E claro que fazia sentido que todo mundo ia querer que ele fosse para o sul, afinal ele é o rei do norte. E é neste momento então que finalmente começa a ter um entendimento entre os irmãos, já que ele fala que ele não vai deixar o norte desprotegido, e sim uma Stark ficará no lugar dele, Sansa Stark, surpreendendo todo mundo. E neste momento rola até alguns fatos interessantes, nós podemos ver alguns sorrisos rolando em toda essa cena. Nós podemos perceber que a Brienne dá um sorriso, ou seja, ela gostou dessa decisão. A própria Sansa também mostra um sorriso, e o Mindinho. Cada um desses sorrisos com intenções diferentes. A Brienne provavelmente por estar orgulhosa de que a Sansa será a rainha momentânea. A Sansa provavelmente porque ela disse para o Mindinho que ela estava rodeada por amigos, em família, e o Jon, ao fazer isso, prova para ela que realmente, por mais diferentes que eles sejam, ele confia nela e tem que eles estar juntos, e ela sente essa confiança. E o Mindinho dá um sorriso achando que provavelmente vai manipular a Sansa para tomar o norte para ele também. Dentro disso eu quero fazer um comentário sobre a Sansa. Tem muita gente falando que ela vai virar uma nova Cersei e alguma coisa do tipo. Eu não acho que isso vai acontecer, na verdade eu acho que ela será uma mistura de Cersei
com Catelyn Stark. Por que eu tô falando isso? Ela realmente aprendeu muito o Jogo dos Tronos ao viver em Porto Real. E a inocência dela foi embora na cena em que ela fez com que os cachorros matassem o Ramsay. Aquela cena foi mais do que a morte do Ramsay, foi realmente a morte de toda a ingenuidade de Sansa Stark. E sim, ela realmente aprendeu muito com a Cersei, e com certeza ela vai aprender a fingir que está sendo manipulada e até mesmo a manipular as pessoas. Só que dentro disso, ela também tem muito dentro de si da sua mãe, Catelyn Stark. O que eu quero dizer com tudo isso? Que provavelmente neste momento agora, ela irá começar a jogar com as pessoas que ela sabe que ela tem que jogar, mas ela não irá fazer certas coisas, incluindo, por exemplo, trair sua família, que a Catelyn nunca faria isso. Então, talvez isso seja o momento, um dos melhores personagens que a gente possa ver na série, seja essa nova Sansa. Uma mistura maquiavélica por parte da Cersei, mas o coração sempre se preocupando com a família por parte da Catelyn. E o último ponto positivo foi a Arya. Primeiro com o Torta Quente, foi muito legal ver o reencontro dos dois, como o Torta Quente continua ingênuo e a Arya totalmente mudada. E logo em seguida ela fica sabendo então que o Jon Snow agora é Rei do Norte, então nós conseguimos ver o brilho no olhar dessa personagem que estava tão perdida, achando que tudo que ela tinha na vida era a vingança, e ela descobre que não, que sua família ainda está viva, e depois o encontro com a Loba Gigante. E neste ponto vamos falar sobre a Loba Gigante. Sim, ela é a Nymeria. Eu vou explicar um pouco por que a Arya disse que não é a Nymeria. Vamos voltar lá na primeira temporada, quando tinha uma cena do Ned Stark com a Arya, quando ele diz pra ela que o futuro da Arya é se casar com um Lorde, criar seus filhos e tudo mais. Ela diz que não, essa não sou eu, essa vida não é pra mim. Isso também demonstra como a Arya já sabia que ela não seria isso e como ela mudou de Arya para ninguém, podemos dizer assim. E todo esse processo, tudo que ela passou na vida, fez com que ela se transformasse realmente em outra pessoa. Assim como a própria Loba Gigante teve essa transformação. Ela não é mais aquela Loba Gigante que estava sendo domesticada na primeira temporada. Agora ela é uma líder de uma alcateia e ela é um ser selvagem. Então não é mais ela realmente. Então não fazia sentido algum o pedido da Arya para que ela fosse para Winterfell com ela. E é isso que a Arya quer dizer. Não é ela, não é mais aquela loba gigante a qual eu podia domesticar. Ela não é mais domesticável. E isso é um fechamento muito bonito para ambos os personagens, a Loba e a Arya. E dentro disso também a gente tem que perceber que o reflexo de cada lobo gigante é o seu próprio dono. Avaliem tudo o que aconteceu com cada Stark e o que aconteceu com cada lobo gigante. Infelizmente a série não retrata tão bem isso, mas mesmo assim você consegue fazer esse paralelo. Teve um último ponto positivo, que foi a batalha. Eu gostei muito da batalha, fiquei surpreendido, achei que foi bonito, mas além de ser um ponto positivo, teve um ponto negativo na batalha, que eu vou começar por ele, que eu acho que ela foi muito rápida. Eu imagino que se essa batalha fosse no terceiro episódio, seria mais bem compreendido e a gente poderia até gostar um pouco mais do que a gente viu. Não que a batalha foi ruim, como eu disse, mas eu acho que o tempo aproveitado por colocar no final do segundo episódio acabou prejudicando um pouquinho a nossa diversão. Outra coisa que não foi muito bem explorada foi o núcleo da Cersei e do Jaime, também tá meio fraquinho até agora. Espero que isso seja corrigido a partir do episódio 3. E o próprio nome do episódio também foi um puta ponto negativo. Gente, Stormborn. E fez a gente imaginar que ia falar muito sobre a Daenerys Targaryen e não foi bem assim, né? Então o nome me deixou a desejar. Para finalizar, não é nem um ponto negativo nem positivo, mas são duas menções que eu quero fazer. Primeiro, a cena da Missandei com o Verme Cinzento, lógico. Foi uma forma realmente de consumar esse amor que todo mundo tava torcendo, né? Quem vê a série tava torcendo por isso, porque no livro isso não rola nem a paulada. Mas é algo que eu vivia falando em outros vídeos, né? E todo mundo se perguntava como é que o Verme Cinzento vai fazer alguma coisa. Enfim, fica a dica aí pra todo mundo, pra você se lembrar que você tem mãos e boca. E a outra cena é o Theon, a decepção do Theon novamente. Quando a gente acha que o Theon vai ter uma redenção, ele foge da raia. Eu entendo que todo mundo poderia fazer a mesma coisa que o Theon fez, mas ele abandonou a única personagem que acreditou nele, que voltou pra tentar salvá-lo, que aceitou ele depois que ele fez toda a cagada que ele fez.
e ele fugiu novamente. Vamos esperar para ver se ele vai ter algum tipo de redenção ou se ele vai morrer nas mãos da Yara se ela for liberta das garras do Elrond. Muito bem, essa foi a resenha dos Tronos do episódio 2. Me diz nos comentários o que você achou. Concorda com os meus pontos positivos, negativos, com as menções que eu fiz, gostou de coisa que eu não gostei, enfim, coloca aí, vamos debater sobre isso. Quero lembrar que você pode ajudar o canal no apoia.se/GOTBrasil. A partir de R$2 por mês você colabora para que tenha mais vídeos aqui e você tem algumas recompensas por essa sua ajuda. Como sempre, agradeço sua paciência, sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Calaçar!